Imagina só o poder bruto da natureza. Uma tempestade daquela, sabe? O céu se partindo com relâmpago. É uma força espetacular, um dos fenômenos mais incríveis que a gente pode ver. É isso, é a eletricidade na sua forma mais pura, mais selvagem. Ok, mas de onde vem essa energia toda? Sério? Como é que uma coisa tão poderosa assim simplesmente aparece no céu, como se fosse do nada? Parece um grande mistério, né? Pois é essa pergunta que a gente vai tentar responder agora. E o mais curioso é que para a gente achar a origem daquele relâmpago gigantesco, a resposta não está lá em cima no céu. Na verdade, ela está no mundo que a gente nem consegue enxergar. A gente vai ter que mergulhar fundo, numa escala, assim, minúsculo. E aqui está ele, o nosso protagonista, o elétron. É uma partícula minúscula, quase nada, mas com um poder que, nossa, é imenso. Porque no fundo, a eletricidade não passa de uma coisa: o movimento organizado dessas partículazinhas. Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar num rio. Só que, em vez de água, o que está correndo ali é um fluxo de incontáveis elétrons. Essa é a imagem perfeita para a gente ter na cabeça quando pensa em corrente elétrica. É isso, um verdadeiro rio de partículas carregadas. Tá, mas como é que esse rio invisível começa a correr? Pensa numa fila de dominós, ou numa dança em cadeia. É assim, um elétron ganha um empurrãozinho de energia e pronto, se solta do átomo dele. Aí ele pula para o átomo do lado, e ao fazer isso, ele empurra outro elétron para fora, que pula para o próximo, que empurra o próximo e por aí vai. Esse efeito em cascata, esse dominó sem fim, é o que a gente chama de fluxo, é a corrente elétrica. Beleza, então a gente já entendeu que tem um rio de elétrons fluindo. Mas como é que ele viaja de um lugar para o outro? Como essa corrente é conduzida, afinal? E é aí que entram os materiais condutores. Pensa neles como se fossem o leito perfeito para o nosso rio de elétrons. Nos metais, por exemplo, os elétrons da camada mais externa não ficam muito presos a um átomo só. Eles meio que formam um mar de elétrons livres que se movem com uma facilidade incrível. É por isso que a corrente flui tão bem ali. Os fios de metal são literalmente as supervias da eletricidade. Mas, claro, por séculos e séculos ninguém fazia ideia de nada disso. Essa força era um mistério total. As pessoas viam os raios cortando o céu e não entendiam. Agora a gente vai contar um pouco da história de como a humanidade começou a domar essa tempestade. O grande ponto de virada veio lá em 1752. Benjamin Franklin com aquele experimento famosíssimo e super perigoso, diga-se de passagem, da pipa no meio da tempestade. O que ele provou foi algo revolucionário para a época, que o relâmpago não era uma coisa divina, uma fúria dos deuses. Era o mesmíssimo fenômeno elétrico que eles conseguiam criar em pequena escala num laboratório. A partir daí, a chave virou. Se a tempestade podia ser entendida, então ela podia ser domada. E foi a partir daquele momento que a jornada para dominar essa força realmente começou. O impacto daquela partícula minúscula, o elétron, estava prestes a, literalmente, iluminar o mundo inteiro. Pois é, hoje em dia essa energia está em absolutamente tudo ao nosso redor. Pensa bem, ela ilumina cidades, aquece as nossas casas, move os carros, os trens e, talvez o mais impressionante, ela conecta o planeta inteiro pela internet, pelas comunicações. A nossa sociedade moderna, como a gente conhece, foi toda construída em cima do fluxo daquele rio invisível. É ou não é incrível parar para pensar nisso? Das tempestades mais violentas lá do começo da nossa história, até a tela que a gente usa para se conectar com o mundo, toda a revolução tecnológica, todo o nosso mundo iluminado, tudo isso começou com uma coisa: o movimento de um único e minúsculo elétron. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, para a gente refletir. Se o elétron, sozinho, conseguiu transformar o nosso mundo dessa forma, o que mais será que existe nesse universo invisível? Qual vai ser a próxima partícula minúscula que vai provocar uma nova revolução em escala global? Fica aí a reflexão.